Glórias a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus e você recebendo uma oração para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Deus encheu, deu toda a glória dele para Jesus, mas Jesus Cristo diz que ele não reteu a glória que ele recebeu para ele deu para as pessoas. E você recebe a glória de Deus ao ouvir e entender o Evangelho. Ele disse aqui, hoje o Senhor me deu uma palavra em 2 a Tessalonicenses 1, no versículos 8, 9 e 7. Vamos ver. Como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui que Deus vingará toda pessoa que rejeita o Evangelho de Jesus. Toda pessoa que rejeita o Evangelho de Jesus, ela será vingada no dia da ira, no grande dia do juízo final. Porque quando Jesus voltar, depois que nós se arrebatar, depois dele arrebatar a igreja, depois vem o juízo final, né, meus amados? Vem 7 anos de tribulação, depois vem o juízo final, e é justamente no dia do juízo final que Deus vingará todas as pessoas que não recebem o Evangelho de Jesus. Por que tem de tão precioso no Evangelho que Deus quer que as pessoas recebam, o entendam, o ouçam? No Evangelho de Jesus está pregado lá um Jesus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e que só Ele salva, só Ele é Deus, só Ele é santo. O Evangelho diz isso. Mas a pessoa rejeita, aí ele diz lá no versículo 9, os quais por castigo, está aqui a vingança de Deus aos que resistem ao Evangelho, padecerão eterna perdição. Está escrito na Bíblia várias vezes que há um lago de fogo e enxofre queimando as almas dos que não querem o Evangelho de Deus, dos que querem religião. Não, eu tenho minha religião, não quero saber de que crente, não. Essas pessoas que vão morar, se elas não mudarem, elas vão morar nesse lago de fogo, os quais padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E aos que recebem o Evangelho, e a vós que sois atribulados, descanso quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os seus anjos e seu poder. Diz que nós receberemos descanso, nós iremos morar no céu de luz, junto com os anjos de Deus, junto com Deus. Então, meus amados, você sabia que tem muitas pessoas que hoje não recebem o Evangelho e que dentro, no amargo da alma, no amargo do coração, elas desejam receber e tem algo que a impede? Em Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este se opõe-se um ao outro que não façais o que querer. Ou seja, a razão de muitas pessoas rejeitarem o Evangelho e acabar no inferno, no lago de fogo, dentro dela tem dois seres, dentro de nós tem dois seres. Um é espiritual, quer receber o Evangelho, quer ouvir a palavra, quer largar tudo, quer se entregar a Jesus, e tem outro que não deixa, a natureza carnal, a natureza humana. Nessa natureza humana tem vaidade, incredulidade, soberba, orgulho, prepotência, arrogância, essa carne maligna que muitas vezes não nos deixa receber o Evangelho, nem praticar. E todo ser humano, todos nós que hoje somos evangélicos, temos essa luta. Nós temos ainda, enquanto a gente está respirando, tem essa luta.
Nós que já vivemos o Evangelho, ouvimos e vivemos, nós temos essa luta cotidiana. Você peça ajuda a Deus. Eu lembro em 94, eu todo arrebentado pelo mundo, pelo Satanás, eu pedi a Deus para conhecer o Deus dos crentes. Segundo os Coríntios 3:5 diz que nós não temos capacidade nenhuma, mas nenhuma mesmo, de ouvir o Evangelho sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Peço ajuda ao Espírito Santo. Você que eu tenho minha religião, isso é carnalidade. Religião te leva para o inferno, que leva para Deus é o Evangelho. Religião não leva ninguém para o céu, não muda a vida, não cura, não salva, não liberta, não dá paz na alma. Quem faz isso é o Evangelho. Então, não seja, o Senhor disse lá, ele disse na última versículo, por isso também rogamos a Deus por vós, nosso Senhor, para que vos faça digno da vossa vocação. Você sabia que Deus vocacionou você para o Evangelho? Aí aqui o Paulo está falando, eu oro por vocês a Deus, para que Ele vos ajude a viver, receber o Evangelho. Porque eu creio, meu amado, que Deus vocacionou você para ouvir o Evangelho e receber. Senão você não estaria ouvindo a palavra de Deus, que quem não é de Deus não ouve. Você é de Deus, você que ele não confessou e recebeu Jesus. Confesse, meu amado, confesse que é a tua vocação. Peça ajuda a Ele para neutralizar aquele orgulho velho, vaidade, que é tipo da carne. Assim disse o Espírito Santo. Pai amado e bendito, todos nós hoje, que já tivemos lá do outro lado, rejeitando o Evangelho, você nos ajudou e nos ajuda a cada dia. Ajude esse homem, essa mulher, ajude seu esposo, sua esposa, seus filhos e filhas. Ajuda-nos, Pai, a ouvir e manter no Evangelho. Espírito Santo, neutraliza a nossa carne. Você disse na sua palavra, se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito a mortificar a carne, você viverá. Quem vive na carne morre. Quem vive rejeitando o Evangelho, Senhor, tu diz que vai para o lago de fogo. Visita os corações enganados pela religião, incrédulos, teimosos, soberbos. Faz que eles com que tu fizeste conosco, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha.